abençoe a todos os irmãos da live também. Que os irmãos sejam abençoados também com essa palavra. Queridos, nós estamos na série Escatologia, né? Um assunto muito relevante para esses dias. Se tem um assunto que a igreja precisa hoje falar muito, é sobre a volta de Jesus. Porque quando falamos da volta, isso nos traz também uma reflexão de como estamos como crentes em Jesus. E uma das propostas de falarmos desse assunto é esse: é você estar refletindo sobre este tema tão atual, pois estamos na iminência da volta de Jesus, ou seja, a qualquer momento Ele virá. E pode acontecer ainda nesse culto. De repente estamos aqui e quando o nosso olhinho fizer aquela piscada assim de segundos, nós não estarmos mais aqui. E se isso acontecer, como estamos? Estamos preparados? Não estamos? Vamos felizes ou vamos ficar felizes? Né? Então esse é o propósito. Então, nós estamos aprendendo sobre esse tema, entendendo que escatologia fala dos últimos acontecimentos, ou dos acontecimentos dos últimos dias, aquilo que diz respeito a profecias, a acontecimentos, que Deus usou seus filhos para profetizar, como sinais, né, dessa volta, e é através deste entendimento bíblico que a gente fica alerta diante de tudo e precisamos estar preparados. E vimos que deve haver em nós, neste tempo, uma grande expectativa para essa vinda. Às vezes a gente canta aquela música Maranata, né? Em diversas canções existe essa expressão Maranata, e essa expressão significa ora vem Senhor Jesus. E a gente precisa gerar uma expectativa, e essa expectativa, ela tem que ser uma expectativa gerada de prontidão. É uma expectativa de espera, mas pronta, né? Como uma noiva que se veste, né, e está esperando o seu noivo. Não no contexto cultural que a gente tem hoje, né? Porque no contexto bíblico, a noiva é que espera o noivo, e não o noivo que espera a noiva. Então, quando a gente olha esse contexto bíblico, né, a noiva se vestia e ficava esperando a hora, até que de repente vinha os amigos do noivo dizendo: o noivo vem, o noivo vem. E aí a noiva então estava pronta para se encontrar com seu noivo. Então esta é a expectativa nossa, porque a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro, queridos. Então essa expectativa que tem que haver em nós é uma expectativa de espera em prontidão, ou seja, prontos para este momento. E que nós precisamos estar em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Vimos também sobre as promessas a respeito desta vinda, e que nós precisamos não ficar tão aprisionados sobre a questão cronológica, né? A gente falando sobre o pré-tribulacionismo, mid-tribulacionista, pós. Aí eu vou pincelar aqui, que teve ovelhas pedindo, após, dá uma pinceladinha aí sobre isso. O assunto vai entrar de forma mais profunda lá na frente, mas o que é o pré-tribulacionismo, o mid e o pós? Nós falamos, inclusive, semana passada, que um dos sinais, né, dos finais dos tempos é sobre a questão da grande tribulação. Então, a grande tribulação é uma realidade literal que vai acontecer. Nós vimos isso aqui semana passada, também pincelamos sobre isso. E é um momento onde, por 7 anos, haverá
o governo do anticristo. A gente vai falar algo também sobre isso aqui, sobre o anticristo, um pouquinho sobre isso. E existe uma discussão teológica se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, ou se ela pega parte da grande tribulação, ou se ela vai ter esse encontro do arrebatamento pós-tribulação. Então, quando fala de pré-tribulacionismo, está dizendo de uma corrente teológica que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas há aqueles que também acreditam que a igreja vai pegar a primeira parte da grande tribulação. Porque se você ler, né, sobre a grande tribulação, e a gente vai estudar sobre isso, esse tempo de 7 anos são divididos em duas partes de 3 anos e meio. Nos 3 anos e meio iniciais, não será tão terrível assim. Vai ser algo muito difícil, não vai ser fácil, já vai ser a questão da implantação, por exemplo, do número da besta, onde vai se falar lá que ninguém pode comprar nem beber, que tem a ver também com a questão econômica, enfim. Mas a coisa mesmo toma uma proporção que a Bíblia vai dizer, que Jesus disse, que é algo que nunca houve, algo daquela magnitude de tanta coisa assim terrível que vai acontecer, depois no segundo momento, que é quando o anticristo se rebelará contra Israel, quando ele vai se assentar na cadeira que é de Deus, lá no templo de Jerusalém, que inclusive, por exemplo, um dos sinais, para você ficar atento, que estará perto, inclusive, do governo do anticristo, é a reconstrução do templo de Jerusalém. E isso já está em andamento, não a construção, mas toda a preparação para que isso aconteça. Inclusive, recentemente, foi muito falado na internet sobre as novilhas vermelhas, né? Que já estão em Israel. Que é as novilhas que, quando o templo for reconstruído, será sacrificada para a consagração. Então, isso já está em andamento. E aí, no primeiro momento, o anticristo vai fazer uma aliança com Israel. Mas nesse segundo período é quando ele se rebela, quebra esse acordo, e aí ele sitia toda Israel, entra no templo. O anticristo vai fazer isso literalmente, a gente acredita que isso é literal, e vai se assentar no trono, né, que é na questão ali do templo, se declarando Deus. Aí o negócio fica violento. Então, há aqueles que acreditam que a igreja pega o início, essa primeira parte, que não vai ser fácil também, mas não tão terrível na magnitude que vai ser no segundo período, e que é nesta transição que haverá o arrebatamento. Então, há aqueles que acreditam nessa teoria, e aí chamamos de mid-tribulacionista, ou tribulacionismo, né? Que é mid, meio aí, meio. E aqueles que também acreditam que a igreja vai passar por tudo isso, dos 2 períodos, e só depois dos 7 anos que realmente vai acontecer o arrebatamento. Ok? Deu para entender a diferença dos 3? Bem aqui, claro, né? Nós, do Ministério Batista Betel, acreditamos, né, que a linha teológica que entendemos ser mais coerente com as pistas bíblicas, com aquilo que a Bíblia fala sobre esse período, é o pré-tribulacionismo. Então, nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Porém, isso não deve ser motivo de discussão entre os irmãos, seja aqui da igreja ou de outros ministérios. Porque você vai encontrar, para as 3 correntes, muita base bíblica. Porque a coisa é muito assim, tênue. Então, confunde mesmo. Só que aí você tem que se aprofundar no assunto
para que você, como eu disse, essa expressão para mim eu acho que é a mais sábia para a gente poder caminhar bem, que é a questão de você se posicionar escolhendo uma das que você entende ter mais coerência bíblica. Claro que, se tratando de ministério, é muito importante que você esteja alinhado àquilo que esse ministério acredita, até para que a gente não tenha nenhum tipo de divergência. De qualquer forma, está sendo ensinado aqui que a ordem cronológica, e aí quando eu falo aqui, e falamos semana passada, de ordem cronológica, nós estamos falando neste aspecto de pré, mid e pós, ok? Então, a questão cronológica está ligada a esse fato que eu estou dizendo. Então, não é algo essencial. Por quê? Olha que coisa maravilhosa. Seja pré, mid ou pós. Uma coisa, nós três somos harmônicos. Todos eles acreditam no arrebatamento. Então vai acontecer o arrebatamento. Todo mundo acredita. Seja o pré, o mid ou o pós. Então, irmãos, se for pré, glória a Deus, aleluia. Vamos estar na glória com o Senhor e não vamos passar por esse tempo difícil. Mas se a gente tiver que passar por uma parte, aquele que nos chamou vai estar passando conosco. E há de nos guardar, embora a gente também está ocorrendo o risco de morrer também pelo Evangelho, sim ou não? E se passarmos todo o período também, Ele vai passar conosco, mesmo que a gente seja lá penalizado, morto, ou morre de fome porque não vai poder comer nada, comprar nada, seja o que for, porque você vai ser executado, não importa. Mas a gente precisa ter o sentimento de Estevão. Mesmo se formos apedrejados por conta do Evangelho de Jesus, ao invés de a gente ficar maldizendo, a gente ainda tem que fazer a oração que ele fez. Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa-os, né? Esse é o Evangelho. E a pergunta né, que uma pergunta retórica e reflexiva: se você tiver que passar por tudo, e aí? Vai negar a Jesus ou vai até o final? Mas fato é que, em algum momento desse, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Pincelando, por que e aqui eu já faço você começar a pensar, por que eu acredito muito no pré-tribulacionismo? Por isso que eu falo muito do pastor Luciano Subirá, que para mim é uma referência sobre o assunto, né? E vocês podem estudar, inclusive, o curso dele de escatologia, ao qual a gente está fazendo as ministrações. A base é essa. É baratinho, acho que é menos de R$50. A igreja comprou o curso. E te aconselho, mesmo que a gente vai ter aqui, vá lá e compre, para você abençoar o ministério do irmão e também ter uma explicação de alguém que é especialista no assunto. Mas uma coisa que o pastor Luciano Subirá ensina, que foi para mim assim algo que reforçou muito a minha visão de se manter para o pré-tribulacionismo, é que ele vai te ensinando, mostrando dentro de um contexto bíblico, que a grande tribulação é um acerto de contas de Deus com Israel. Então, quando você consegue entender que, e ele vai te mostrar isso por meio de texto da palavra de Deus, que tudo indica, né? Tudo indica que a grande tribulação é para Israel e não para a igreja. Aí você consegue ter claramente o entendimento de que a igreja não passará pela grande tribulação. A gente precisa entender que a igreja de Jesus, ela assumiu o protagonismo de ser modelo para as nações de Israel. Lembrando que quando Deus escolhe Israel, Ele não escolhe Israel para ser o único povo, no sentido, né, da terra, que só eles poderiam adorá-lo, servi-lo, não. Deus escolhe Israel para ser
uma nação modelo. Ele tinha que se revelar a uma nação e usar essa nação no bom sentido como modelo, como uma nação que adorasse apenas um Deus, que seguisse as suas leis e que por conta disso a bênção de Deus estaria sobre eles. E o fato das nações verem isso, então, tornassem essas outras nações também uma nação que adorasse a um único Deus, o Senhor de toda a terra. Israel se perdeu na história, ele achou que eram os únicos. E depois, a gente até vai dar uma pincelada sobre isso. Tem uma profecia que Jesus vai entrar em Jerusalém, montado no jumentinho. E este momento da história foi um momento que, quando Jesus entrou, que era um momento que Israel deveria reconhecer que Jesus era o Messias. Como eles não reconhecem, ali começa então, é como se as promessas de Deus para o povo de Israel, escute isso aqui que eu estou falando, preste atenção, porque isso não está no estudo, isso aqui é uma coisa a mais que eu estou passando para vocês, pelo pouquinho de conhecimento que eu tenho do assunto. Fugiu o que eu estava falando. Sim. E aí, quando Jesus entra, que eles não reconhecem, ali é como se o tempo para Israel parasse. Escute isso. O tempo parou para Israel no que diz respeito às coisas de Deus, a consumação das coisas de Deus até a eternidade, porque eles não reconheceram o Messias. E isso acontece até o dia de hoje. A gente sabe que os israelitas, o povo de Israel não reconhece o Messias. Claro que já tem muito do povo de Israel que também já reconhecem Jesus, que é o judaísmo messiânico, que existe. Mas eu estou falando, na sua maior parte, não reconhece que Jesus é o Messias. Inclusive, tem aí um entendimento que justamente o anticristo será visto por esses como o Mashiach. Por isso que eles vão fazer uma aliança com ele. Então, é como se a história está pausado para Israel. Aí vem a igreja de Jesus, porque crer em Cristo. E aí, quando vem as profecias falando sobre todas as coisas, sobre a consumação dos séculos, Deus então planeja, a questão da grande tribulação, porque quando a igreja for arrebatada, que é como se fosse um prêmio que a igreja está recebendo, por ter reconhecido o que Israel não reconheceu. Porque quem era para estar fazendo o papel da igreja era Israel como igreja, e a gente estaria junto com eles também. Eu estou conseguindo ser claro, irmãos, assim, com o que eu estou dizendo? Tá meio... Tá indo? Ok. É um assunto bem complexo mesmo. Então, o que acontece? Esse tempo da igreja, ela está dando continuidade à profecia de Jesus, da promessa de que o Senhor enviaria, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, e nós somos livres da grande tribulação como um prêmio para que agora então Deus se volte de novo para Israel. Por quê? Porque Israel é um povo eleito, é um povo escolhido. Israel não pode terminar assim. Aí é justamente, irmãos, na grande tribulação, aqui que está o segredo do negócio. É justamente na grande tribulação que Israel vai crer no Mashiach, em Jesus como sendo o Messias. Por quê?
Porque principalmente no segundo período do governo do anticristo, que o negócio vai ficar brabo para Israel, vai ter matança de novo, vai ter matança. Aí, no meio daquele caos todo, vem duas testemunhas, que possivelmente não podemos afirmar categoricamente, tá? Não, a Bíblia não fala quem são as duas testemunhas, então a gente não pode ficar no achismo, eu acho, né? Mas a gente pode ser, olha, a Bíblia, lendo sobre o assunto, a gente tem aqui uma pista que pode ser Moisés e Elias, né? Pode, mas não sei se é também, nós não podemos afirmar. Uma das razões porque pode ser os dois, por causa que até hoje esses dois personagens têm muito crédito ainda com Israel, né, sobre o povo em questão religiosa. Então, dos argumentos que a gente pode falar que isso nos dá um sinal que pode ser eles, é esse fato. Por quê? E eu acho que, se não me falha a memória, no curso também o Subirá fala isso. Porque quando eles forem convencidos, quem está falando para eles que são as duas testemunhas, já deve ser alguém que eles têm um respeito muito grande. Se está falando, é porque é. Deu para entender? Mas por causa disso, a gente pode afirmar categoricamente que é? Não. Irmãos, nós não podemos afirmar nada que a Bíblia não afirma. Tá bom? Deus não quis que nós soubéssemos e pronto. É saudável a gente, até por uma questão de inteligência, de crescimento, né? A gente até falar de uma forma cuidadosa, como nós estamos falando? Sim, não há problema nenhum. Olha, segundo aqui as pistas bíblicas, né, tudo está indicando que sejam esses dois. Pelo fato de, né, ninguém sabe onde está o corpo de Moisés, Elias foi trasladado lá no carruagem de fogo, e aquela coisa toda que vocês já sabem. Né? Há quem diga também que, como que é, Marcelo? Enoque, pode ser Enoque também, né? Aí alguém, até o pastor Luciano fala isso assim, não, mas aí é porque esses não passaram pela morte, né? E aí vai complicando a coisa, como eu falei. Então não dá para você afirmar o que a Bíblia não diz. Mas esse argumento, se não me falha a memória, foi com o pastor Luciano Subirá mesmo que eu ouvi, eu achei muito coerente. Se Moisés e Elias é uma figura de muita autoridade sobre o pensamento do povo de Israel, tem muita coerência em dizer que, se forem eles vão acreditar que realmente Jesus é o Messias. Mas, com tudo isso, nós não podemos afirmar. Show de bola? Eu acho que deu para a gente aí, pelo menos, já entender. Mas pode falar, Marcelo. Então, Enoque. Então, os judeus têm Enoque como um escriba. É isso? É porque é ruim de falar só. Escriba de Deus. Quem é um escriba? Escriba era aquele que tinha a responsabilidade de redigir o texto e também de averiguar o texto. Então, eles tinham sua importância. Os saduceus, os escribas, os fariseus lá, né? Eles tinham a sua... O problema, o que era o farisaísmo? Era estes escribas, saduceus, que ensinavam, né? Um tinha a responsabilidade da semântica, da escrita, outro tinha de ensinar. Só que eles queriam impor algo de uma forma... A maneira de aplicar as escrituras era muito opressiva, mas eles mesmos não viviam. Isso é o farisaísmo. É você querer que os outros vivam algo e você mesmo não vive. Então é isso que aconteceu.
Então, amados, nós precisamos lidar com muita maturidade sobre esse assunto, para que a gente entenda. Entender escatologia, escute isso aqui, ó. Entender escatologia não é para você ficar discutindo. Entender escatologia é para você estar se preparando para receber, para se encontrar com Cristo. Amém? Ponto. Se alguém quiser discutir, deixa ele continuar discutindo, vai embora, porque a Bíblia não. Há um ditado que diz que dois não brigam quando um não quer. Não é isso? E assim vai. Então, dentro disso, vamos então dar continuidade, que senão eu não consigo dar o que eu dei, o que eu estudei, né? Não ficou não, dá para terminar. Nós vimos também, irmãos, uma coisa importante, que dentro das profecias bíblicas, tem coisas que são simbólicas, e esses simbolismos, ou analogias, são para trazer verdades espirituais, mas existem símbolos que estão aqui nas profecias que são literais também. A gente viu sobre isso. O arrebatamento está ligado, relacionado à volta de Jesus e à grande tribulação também. Hoje, nós vamos falar aqui então sobre a figura do anticristo. A Bíblia também fala então do anticristo. Anti significa contra, né? O anticristo é alguém que vai se levantar contra Cristo, contra aquilo que diz respeito ao cristianismo. E a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no nosso meio há muitos anos. Então, todas as vezes que você vê algo para vir contra a igreja, contra a mensagem de Cristo, já é o espírito do anticristo que já está sendo, já está influenciando aquele pensamento, ok? Por isso, irmão, deixa eu ficar quieto para não perder a bênção, não. Senão, eu já cheguei hoje aqui, já com o homem natural sendo irado. E eu já estou orando, Senhor, tira a saída do meu coração, Senhor Deus. É assim, vou abrir meu coração para ficar livre. Porque acho que é uma abençoada que eu vou ter que conversar com ela. Botou o carro na frente da garagem aqui, do estacionamento da igreja, e sabe que já a igreja alugou os passos, já sabe que é para estacionar o carro, e a abençoada colocou o carro lá. Eu acho que não deu para ninguém entrar, né? Ou ela ou ele, não sei. E não é alguém desavisado, mas amém. E aí Jesus vai me dando graça, né? Acho que é por isso que ele me fez casar com a graça. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, fala sério, irmãos. Isso é querer bagunçar com a igreja, né? Mas deixou quieto, senão entra na carne. Em 1 João 2,18 diz assim, ó: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Esse texto aqui de 1ª Epístola de João 2,18, escrito aí quase 2000 anos atrás, nunca fez tanto sentido como hoje, né? Então você vê que já desde o início da igreja cristã, já se tinha aquele entendimento que estava na última hora. E ele fala de muitos anticristos. Por quê? Porque todas as vezes que se levanta alguém contra, ali está uma caricatura ali de um anticristo. E como eu falei, então tudo que acontece hoje, ou vem acontecendo na história, uma vez que vem contra a igreja, já é um tipo de anticristo. Mas ainda não é o anticristo, né? Dentro do que a Bíblia fala dos 7 anos de governo. Mas o espírito dele já está atuando. Então, filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. É interessante que o apóstolo João, ele escreveu suas epístolas em mesmo livro do Apocalipse, muito tempo depois. Há muita discussão em torno exatamente dessas datas, mas algo que nós podemos dizer com certeza a respeito do livro do Apocalipse
é que ele foi escrito depois de Jerusalém ter sido destruída por Tito, o general romano naquele tempo. E ele não trata nada dessas coisas como se elas já tivessem acontecido. Ele está dizendo aqui: vocês ouvistes que vem o anticristo. Por quê? Por que ele disse isso para os discípulos ali? Porque falar sobre o anticristo, falar sobre o arrebatamento, falar sobre a segunda vinda de Jesus, já fazia parte do ensino dos apóstolos. Então, por isso que lá atrás, Deus já tendo cuidado de sempre ter o seu povo preparado para essa volta, preparado para este governo do anticristo, ele então já vinha falando sobre o assunto. Então ele está deixando isso claro aqui, que independente de quando foi escritos os livros, o que ele estava querendo passar era: nós estamos sempre falando deste tema, é algo que vocês precisam ter conhecimento. Foi o que eu acabei de dizer. Então é para a gente ter conhecimento, para a gente saber o que está acontecendo. Eu falo muito isso aqui, às vezes, que quando a pandemia global rompeu, antes de eu pregar sobre avivamento, eu fui estudar novamente escatologia para fazer a leitura daquilo que estava acontecendo. Foi até quando eu comecei a ter acesso ao material do pastor Luciano Subirá. Eu já tinha um posicionamento, já tinha essa crença no pré-tribulacionismo, mas quando a pandemia rompeu, eu fui estudar novamente escatologia. Para quê? Para que eu pudesse fazer a leitura do tempo. Essa é uma outra razão porque é importante a gente aprender escatologia, porque você não fica perdido, você não é enganado, você não é levado por qualquer vento de doutrina, entende? Então quando eu estudei, no domingo seguinte, o pastor pregou dia 22 de março, não é só ficar em casa, que foi a chave do avivamento. Segunda-feira eu fui orar, Senhor, o que está acontecendo? É o final, não é? E aí eu vou estudar, e aí chegou uma conclusão: não é o fim. E aí eu prego no dia 29 de março, está lá no canal da igreja, você pode ir lá e assistir essa mensagem. Dia 29 de março de 2020, eu prego uma mensagem com o tema: ainda não é o fim. E eu trago ali para a igreja que era o princípio das dores, uma intensificação do princípio das dores que está em curso. E aí, como pastor, eu preciso, principalmente como pastor, ter o domínio, o conhecimento deste assunto, porque é comum, irmãos, quando acontece algo global, principalmente, tem esse burburinho de Jesus está voltando, aquela coisa toda, todo mundo fica desesperado, e aí a gente precisa também lidar com esse momento de uma forma muito também madura, né? Então eu fui lá, estudei e tive a certeza para poder chegar aqui, assomar esse púlpito e dizer: se lá no início da pandemia, com 15 dias no máximo, aliás, acho que uma semana que havia se alastrado aqui no Brasil o Covid-19 e estava já acontecendo a nível global, e eu poder dizer para você: olha, o que está acontecendo, essa pandemia que está aí, é o cumprimento da profecia do sermão profético, onde Jesus disse que um dos sinais dos últimos dias é que haveriam pestes. Então, não é o fim ainda, é o princípio das dores. E aí, querendo ou não, isso traz um alívio, né? Principalmente para aqueles que estão desavisados, para aqueles que estão vivendo uma vida qualquer, uma vida cristã medíocre, fora, né, da rota, porque aí ele, foi por pouco, hein? Deixa eu correr aqui atrás do prejuízo. Mas sabe o que é triste, irmãos? Que já passou 4 anos, a pandemia não foi a volta de Jesus, e tem gente que não lembra mais dela. Tem gente que começou a acreditar que chegou o tempo do último avivamento da igreja, mas já não está crendo mais. Tem gente que já acredita que é o último avivamento da igreja e começou a experimentar o avivamento, mas não alimenta ele diariamente.
viver uma atmosfera de avivamento como cultura. Escute isso aqui. Viver uma cultura de avivamento é estar se preparando para a volta de Cristo. Porque eu canso de dizer aqui que um dos propósitos deste avivamento é restaurar o caráter da igreja. Da igreja, não é igreja instituição, não. Claro que os membros deste corpo chamado igreja, como corpo, se estão vivendo uma vida, né, como a Bíblia ensina, ela, claro que como instituição, se tornará uma referência. Mas antes da instituição, somos nós, porque nós somos a igreja, como membros em particular, sim ou não? Então, isso é muito importante, a gente ter esse entendimento. Então, nós estamos meditando nesses assuntos para a gente estar mais preparados. Aí lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, diz assim, ó: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, olha só que coisa tremenda. Naquele tempo lá, tinha pessoas já vivendo como se Jesus já tivesse voltado. Lembra do que eu falei ontem? E eu acabei não dizendo o nome que se dá para esse grupo, que é os preteristas, né? Esse é o nome que dá para aqueles que acreditam que Jesus já voltou, já veio. São os preteristas. Então, esse assunto que eu trouxe semana passada, que muitos ficaram olhando assim para mim, e que é um fato nos dias de hoje, que já existem no meio cristão evangélico. Eu não estou falando de seitas não, irmãos. Eu não estou falando de seitas não. Eu estou falando no meio cristão evangélico brasileiro. Tem gente ensinando e gente crendo que Jesus já voltou. Isso é, como diz um... Jesus... Não, vou completar não. Eu queria falar de um amigo que deixou de ser amigo, né? Mas eu não vou falar o que é, então a frase, então não vai saber quem é um amigo que deixou de ser amigo. Irmãos, a gente é decepcionado em todo momento, né? Mas enfim. Calma, amor, eu não vou falar não. Fica tranquilo. O pessoal da internet deve estar entendendo nada, meu Deus do céu. Então, isso é uma coisa muito séria, irmãos. Agora, olha só, isso não é novo. Lá atrás, já acontecia isso. Aí, Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica assim, olha, não é isso que eu estou ensinando para vocês. Não foi isso que vocês ouviram de mim. Aí eu falo para a família Betel aqui, não é isso que vocês aprendem de mim, como apóstolo dessa casa. Eu vou dizer para vocês, Jesus ainda não veio. Fuja desta falsa doutrina que está no meio da igreja cristã brasileira e que está crescendo. Aí repito, por que a gente precisa conhecer escatologia? Para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina. É a palavra se cumprindo. Tem ventos de doutrina acontecendo. Jesus não voltou, ainda vai voltar. Então, cuidado com essas coisas. Então ele está dizendo isso. Não foi assim que vocês receberam sobre o que eu ensinei. Jesus ainda não voltou. Então, no versículo 3 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz assim, repetindo, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem primeiro, aí olha só, continuidade,
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Lembra que eu falei que ele vai se assentar lá no templo que vai ser reconstruído? Está aqui no texto, ó. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora olha aqui para mim, presta atenção. Alguém diz assim, que acredita nessa heresia. Ele vai contar para você, ele vai dar argumento para você de alguns personagens da história e vai dizer, foi o anticristo. Um deles quem é? Quem sabe Quem sabe? Qual foi um da história aí que foi comparado como o anticristo? Bem conhecido. Isso, Hitler. Então eles vão dizer, ok, não procede, mas vamos pegá-los agora, né? No bom sentido, né? Vamos mostrar que eles estão errados. Quem pensa assim? Tem uma pista aqui, aliás, não é nem pista. Não é nem pista. Tem uma informação no texto aqui, que você, não sei se você percebeu, que não aconteceu na história. Tem um fato no texto aqui, que não aconteceu na história. Qual? Vou ler de novo aqui para você perceber e falar. Vou perguntar depois. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Por que esse argumento é herético, de que Jesus já veio? Por que baseado no que eu li? Porque não se assentou, porque o templo não foi nem reconstruído, irmãos. Simples assim. Está no texto. Aí, como eu falei, já não é nem pista, é fato. Está escrito. Antes que aconteça, vai acontecer isso aqui. Não aconteceu. É importante dizer que quando Jesus falou da tribulação, ele acrescentou um detalhe. Quando ouvires falar do abominável da desolação, a qual se refere o profeta Daniel. Então, por exemplo, nós estamos ouvindo falar do anticristo nesse tempo. Eu não estou falando falar no sentido de falar da profecia. Eu estou falando falar de fato dele. Estamos ouvindo? Não. Mas nós estamos pelo menos ouvindo que está sendo preparado o caminho dele. Sim ou não? Está sendo preparado. Isso já é um motivo de alerta para mim e para você. Porque o cenário escatológico que está acontecendo aponta que a coisa está muito iminente. A Agenda 2030, a questão do reset, porque eles querem, vai ter, irmãos, vai ter uma quebra econômica mundial, porque para que se estabeleça uma única moeda tem que ter. O dólar, ele se tornou o que é por causa de um reset que teve lá no passado, e ela se tornou uma moeda que é a moeda que é a base para todo mundo. Ela não é a única moeda, mas é através dela que se gira o mercado financeiro mundial. E que agora já começou a perder força. Olha como a coisa está muito iminente. Foi agora, recentemente, tem umas 2 semanas ou mês, os árabes quebraram um acordo que foi feito lá na época que o dólar se estabeleceu como uma moeda forte, que o dólar não vai ser mais para eles. Ou seja, isso, inclusive, vai mexer com a economia mundial. Porque o petróleo deles não será mais baseado no dólar. Sabe o que isso significa? Isso significa que o dólar vai perder o protagonismo. Tudo que o sistema do anticristo precisa para derrubar essa hegemonia, para que então possa se estabelecer uma única moeda mundial.
Por isso que eu falo para vocês, irmãos, estuda geopolítica. Hoje aí a referência que eu indico para vocês de geopolítica, à luz da palavra, é o Rafael Bittencourt, pastor também. Menino bom, menino sério. Mas até aqui eu posso te recomendar ele. Se falar besteira, a gente começa a falar, não vem mais não, né? Irmãos, a gente tem que... A minha função é proteger vocês. Depois vocês quiserem ver o pessoal falando besteira. Que a obra de Deus com Israel dá uma pausa. Aqui que para. A história de Israel com Deus está parada ali. E aí vai ter uma profecia que por causa que eles não reconheceram, o juízo viria sobre eles. Até que eles reconheçam. Quem segue o apóstolo Jefferson Neto sabe que hoje também existe um movimento ortodoxo, de judeus ortodoxos, não tem nada a ver com o messianismo, que já começaram a entender pela história, por tudo que foi já estudado, que Jesus realmente foi o Messias, e já está em curso um plano em Israel para que haja um reconhecimento do Messias, de Jesus sendo Messias. Isso está em curso. Inclusive a minha ida para Israel agora ficou para março, ano que vem, né? Era novembro do ano passado. Novembro, né? Era novembro, né? Era novembro do ano passado. Por causa da guerra ficou para novembro desse ano. Não, era em outubro. Outubro do ano passado. Ficou para novembro desse ano. E agora já foi para março do ano que vem. E se a guerra não parar, eu já não sei mais. Mas se acontecer a minha ida para Israel, eu e o apóstolo Jefferson vamos nos encontrar com este rabino, Ariel, que está com esse plano, né, que pode ser algo muito também crucial para um cumprimento escatológico. Já pensou, irmão? Olha só, pastor William, de Vila São João, em Israel, falando com o rabino Ariel. Oh, aleluia! Jesus faz esse negócio, né, irmão? Que é muita bênção. Muita bênção. Meu Deus. Digamos que isso seja uma coisa assim crucial na história. Irmãos, não é brincadeira não, esse negócio é forte, não é não? Eu acho que é por isso que está tendo guerra, que é para tentar impedir esse negócio, mas está amarrado em nome de Jesus. Amarrar Jesus só se não for o tempo, tá? É só isso que eu quis dizer. Aí tem que ter cuidado quando a gente fala, né? Então, amados, Israel paga por isso. E a gente não pode entrar na mesma, amém? Então vamos estar atentos às profecias que se cumpriram, às que não se cumpriram ainda, e principalmente, Denise, aquelas profecias que estão no único contexto de um texto, e no único texto, e que a gente precisa estar ali muito antenado, Bruna, para a gente saber o que já cumpriu e o que ainda não se cumpriu. Porque principalmente, Fabiane, quando está no mesmo contexto, no mesmo texto, a gente se confunde aí, é por isso que aí o diabo entra e fica fazendo essas heresias que a gente está vendo aí, que Jesus já voltou. E aqui é o último agora. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Isso aqui a gente até pincelou, mas eu vou dar aqui uma conclusão. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Não há data falando dessa vinda de Jesus. Isso é um fato inquestionável. Não há uma data que se possa prever. Então, o que significa quando Jesus falou para os seus discípulos ali já ressurreto, ali em Atos 1, quando diz assim, ó, não vos compete saber os tempos e as épocas. Ele não está dizendo que a gente não poderia saber, né, sobre essas coisas. O que ele estava falando era a respeito de nós sabermos discernir pelo céu se haverá chuva ou se não haverá. É discernir os tempos. Então, quando Jesus dá a resposta, né, para os discípulos, porque eles perguntam, né, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele pergunta, Senhor, quando aconteceram todas as coisas que o Senhor falou? Aí o Senhor disse, não vos compete saber os tempos e as épocas. Ele não estava sendo grosso, nem dizendo assim, vocês não têm que saber disso. O que ele estava dizendo é o seguinte, vocês precisam discernir os tempos. Aí ele, quando fala assim, porque em seguida, parece, a teologia vai dizer isso como uma interpolação textual. Só que é o seguinte, na interpolação textual, se for analisada numa ótica só teológica, você vai falar até que a inserção humana no texto. Mas a interpolação até pode acontecer, mas é um propósito de Deus. Então aí, porque olha só, imagina que os caras estão perguntando ao Senhor assim, olha, tá, quando que vai acontecer essas coisas? Olha, não interessa para vocês saber tempos e as épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo? Olha,
vocês precisam discernir o tempo. E o tempo que vocês estão agora não é de saber quando vai acontecer as últimas coisas, mas é anunciar que o Messias veio, morreu na cruz, por amor a vocês, pagou o preço dos pecados, e que vocês precisam anunciar o evangelho do reino a toda a terra, porque não era isso, ó, em Jerusalém, Samaria e aos confins da terra. O que Jesus estava dizendo para eles, que aquele momento não era momento para eles ficarem pensando no fim, ainda tinha um início de história para ser escrita. Deu para entender? Então, assim, hoje até faz sentido a gente falar das coisas dos últimos tempos, porque a gente está vendo as coisas acontecerem, mas é como se hoje nada tivesse muito claro, as coisas estivessem acontecendo muito esporadicamente, a gente ficasse perdendo tempo para falar da volta, quando a gente nem ganhou ainda o bairro para Jesus. Hoje não, as duas coisas são necessárias. Eu continuar pregando o evangelho do reino, mas também preparando aqueles que já fazem parte do reino, que Jesus está às portas, que ele precisa estar preparado para esse dia. Amém? Então, para me concluir aqui de uma forma muito prática, para a gente encerrar, e aí eu concluo realmente, Jesus, no sermão profético, deixou muito claro, irmãos, que nem ele, Jesus, enquanto estava aqui, sabia o dia da sua volta. Aí entra na mesma questão do início. Não entre em discussão dizendo que Jesus vai voltar o ano que vem, que volta esse ano, que volta daqui a 20 anos, daqui a 5 anos. A irmã lá no carnaval, ela ganhou uma oportunidade, mas toda a palavra dela foi distorcida, né? A nossa irmã Baby, do Brasil, porque ela falou algo importante. No carnaval, ela foi uma pedra clamando, mas ela foi assim, insinuou meio que uma data. Ela estimulou, ela ensinou que a coisa está acontecendo assim, já, tipo, como se fosse colocando uma data. Então, a gente pode dizer, como estamos falando, a volta está iminente, a qualquer momento ele vai voltar, tudo está indicando que ele vem, ok, mas não podemos dizer, esse ano ainda Jesus vem. Qualquer um que você ouvir dizendo de data, foge. Ah, mas o irmão fala tudo direitinho, tão coerente, só aqui que ele errou. Para de seguir, porque dali vai vir coisa pior. Já se perdeu. Por isso que eu falei assim, pode assistir o Rafael. Em algum momento eu comecei a ver que ele se perdeu, eu falei, irmãos, para de assistir. Acabou, simples assim, irmão. E mesmo sabendo que ele é apóstolo, por quê? Porque ele não entra nesse mérito e o que ele fala não atrapalha você aprender o que tem de bom ali que ele está ensinando. Senão também eu já falei, sai fora, porque em todo tempo ele fica dizendo para você no vídeo dele que é pós. Então esquece. Mas ele não fica fazendo isso. Ele vai falar quando ele for falar de escatologia, aí é um direito dele. Como eu estou falando de escatologia aqui para vocês, meu dever é me posicionar e falar, olha, nós acreditamos assim, por isso, ok. Agora, eu não posso chegar aqui, olha, vocês que estão na internet me assistindo, é pré-tribulacionismo, e se você não é, você vai para o inferno. Ah, irmãos, aí eu me perdi, isso é heresia. Amém, amados? Eu não estou dizendo isso não, tá? Para vocês também na internet. Eu estou dizendo que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente diz. Você viu o cuidado que eu fiz aqui ainda há pouco? Irmãos, olha, diante da leitura escatológica, digo eu, e não o Senhor, que eu acredito que essa agenda vai ter que ser postergada. E se chegar até 2030 acontecer tudo? Eu estava errado. E eu estou sendo honesto, não há problema nenhum em dizer isso. Agora, imagina, não, vai ser. Eu posso dizer para você, não tem. Quem falar outra coisa é mentira. Aí depois acontece. A minha credibilidade, onde foi? Por ralo, irmãos. Então, não perca a sua credibilidade por coisas que a Bíblia não te garante. Amém? E nem fica também perdendo tempo com isso. Vamos orar mais, buscar poder. Vamos avivar essa nação. E glória a Deus, aleluia. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.